Boa tarde, começando um novo canal teórico, agradecendo a participação dos meus residentes queridos, queridas, o início é querido, Dr. Zé Moura, meu companheiro, estando muito contente com a presença de todos. A Carita é responsável por alguns temas que eu achei agradáveis e temas importantes. Eu estou tentando, de uma maneira simples, poder elucidar os temas que a Carita, que ela me relatou que era uma conversa de vocês todas, e que é verdade, não adianta a gente também aqui ficar discutindo síndromes e doenças que a gente não possa resolver lá nos nossos módulos. Então ela pediu coisas simples, não é que é simples, mas coisas rotineiras que as pessoas precisam ter uma noção. Uma das duas causas mais importantes que eu vejo nos módulos e até nas emergências é uma sintomatologia vertiginosa, de tonteira. Todo mundo tem tonteira, todo mundo, quase todo mundo. E cefaleia, que é dor de cabeça. Eu tinha um amigo meu que fez residência na Clínica Mayo, em Boston, no Massachusetts, e lá os médicos que faziam residência tinham que anotar a queixa principal de todos os doentes que entravam na emergência. 65% da queixa dos doentes era tonteira. Então, tonteira é uma queixa subjetiva. Por exemplo, o Moura pode estar sentado aqui olhando para mim e falar assim: eu estou super tonto. Como é que eu vou saber como é que o Moura está? Porque é um sintoma subjetivo. E a mesma coisa que a pessoa: não, eu estou com dor de cabeça. Como é que eu vou fazer e saber que a pessoa realmente tem dor de cabeça? Então, como são dois sintomas subjetivos, às vezes o médico fica um pouco em dúvida, e aí é que eu acho que era bom a gente bater um papo. Convém lembrar, a gente vai passando o slide, que a tonteira nada mais é do que uma vertigem. Quando a gente fala: pai, eu estou tonto, ou eu estou com a cabeça, parece que eu estou num barco, isso tudo quer dizer que a pessoa tem, na verdade, uma vertigem. Essa vertigem, vocês têm que ter noção básica para entender. Ou ela é rotatória, eu estou olhando para aqui, para a Valesca, estou olhando para a Marília e estou vendo a Valesca fazer assim, ó, rodar igual roda gigante. Seria uma vertigem rotatória. Ou não rotatória. Eu não estou vendo a vertigem. Eu estou me sentindo tonto, mas eu não estou vendo ninguém rodar. Então, são dois tipos. Tem a vertigem rotatória e a vertigem não rotatória. Então, quando a gente chega lá no módulo: doutor, eu ando tonta, começo a ficar tonta. Mas como é que é a sua tonteira? A senhora vê as coisas rodando? Não, senhora. Eu que me sinto tonta. Então, é por aí que a gente aí pode, na anamnese, ter um caminho para a gente ter o nosso raciocínio diagnóstico. Como, na verdade, foi aquilo que eu falei, que é uma queixa principal nos pacientes. Dei o exemplo lá na Mayo Clinic, não é porque a Mayo Clinic é a melhor do mundo, mas é um grande hospital, todo mundo conhece. O Massachusetts é um belíssimo hospital, já tive o prazer de ir lá. E ele anotou e viu que 65% da queixa principal que dava entrada era vertigem, era tonteira. Ela pode ser, como eu falei, rotatória ou não rotatória. E aí vem a nossa dúvida, que eu acho que é de vocês e a minha e de todos. Essa vertigem, ela é periférica ou ela é central? Ficou difícil de entender? Ficou um pouco, vou explicar. Periférica. Periférica é uma vertigem do ouvido médio. Então todo mundo diz, é muito fácil a pessoa falar assim: você está falando, está com labirintite. Esse diagnóstico de labirintite não existe. O que existe é uma síndrome vertiginosa. Então você tem que classificar se essa vertigem pode ser periférica, do ouvido médio para fora, ou se ela é central. Aí atrapalhou um pouco. Os tumores do ângulo ponto, acidente vascular cerebelar, que é onde tem o nosso movimento,
podem simular uma vertigem. Então, na cabeça da gente, nós temos que definir se essa tonteira, se essa vertigem, ela é periférica do ouvido médio, dos canais semicirculares e do labirinto, ou se essa vertigem é central. Pô, mas é muito difícil. Às vezes é complicado, mas pela história você pode pescar. Por exemplo, sábado, domingo foi dia da remédio, sábado minha filha convidou a sogra, que é médica, para ir lá em casa. Ela chegou lá, sentou, e eu, papo vai, papo vem, eu perguntei, como é que está o fulano lá, que é parente dela, acho que eu gosto. Chefe, ele não está bem não, ele está meio tonto, tá sentindo uma tonteira, mas ele falou que com a tonteira, ele ficou com uma certa incoordenação do lado direito, e está com uma dificuldade para falar. Olha lá. Vocês acham que isso aí é periférico ou central? O que você acha, Carita? Você não sabe o centro da onde, mas que você sabe que não é periférico. Então, a vertigem central, ela sempre é acompanhada de um sintoma neurológico. A pessoa sentou com você e falou com você que está com uma tonteira tem 3 dias, mas que ele notou que o lado direito está meio incoordenado, e ele está tropeçando um pouco na palavra, você, opa, esse doente pode estar fazendo um acidente vascular cerebral da fossa posterior. Pô, mas aí precisa ser grande neurologista para saber isso? Não, estou dando um enfoque para vocês, que a vertigem central, vou repetir, ela não é rotatória, e ela é acompanhada de sintomas neurológicos. E o que é pior, terça-feira antes, ele sentiu isso, demorou meia hora e passou completamente. Qual o diagnóstico, Mariana? Pode chutar se quiser. Ele estava com tonteira, dificuldade para falar e uma certa incoordenação que melhorou em 10 minutos. Qual o seu diagnóstico? Um ataque isquêmico transitório. Você arrisca em dizer qual artéria do cérebro, quais o compartimento do cérebro que possa estar fazendo esse ataque isquêmico transitório? Existem 2 carótidas que fazem a irrigação anterior e 2 vertebrais lá na cervical que fazem a irrigação da fossa posterior. Da onde você supõe que ele pode estar fazendo um ataque isquêmico transitório? No sistema vértebro-basilar. Quando você fala vertebrais, você está arriscando que a doença é só na vertebral, mas pode ser também na basilar. Você lembra do polígono de Willis? Mais ou menos. Primeiro ano, neuroanatomia e tal. Mas quando você chegar em casa, abra o polígono de Willis. O polígono de Willis, justamente para você definir isso. As 2 vertebrais, de um lado do outro, vão se unir numa basilar. E ali saem os ramos cerebelares. Então, um ramozinho daquele fechou e abriu. E aí a Mariana deu o diagnóstico de ataque sistêmico transitório. Era ali, naquela terça-feira, que ele tinha que ter procurado o médico e o médico tinha que ter intervido. Procurou ninguém. E foi trabalhar. Quando chegou na quinta-feira, novamente, ele fez uma fraqueza no lado, uma incoordenação, uma dificuldade na fala e achou que estava enxergando com dificuldade. Por que, Marília? Apareceu essa dificuldade para enxergar transitoriamente. Era um ataque isquêmico transitório. Qual a região que você acha que ele podia estar sofrendo, Marília? Qual o sistema? Carotídeo ou vértebro basilar? Pode chutar. Vou repetir. Estava com tonteira, incoordenação, igual a Mariana falou, e só apareceu umas alterações visuais que regrediram. Qual o sistema que você sugere que ele estava doente? Pode falar alto. Hã? Não, amor. Era na vertebral
subindo para Basilar. Não esqueça, é porque vocês não estão na cabeça com o polígono. Quando você vê o polígono, você tem a certeza que era cerebral posterior. Por quê? Porque ela irriga o lobo occipital, que é o lobo da visão. Olha que bacana. A Mariana acertou que a doença estava no sistema vértebro-basilar, mas ele pontuou que era na artéria cerebral posterior, que era um ramo da basilar. Olha que bacana. Então você topografou pela história clínica que esse doente estava fraquejando a circulatória posterior, ou melhor, estava em sofrimento na cerebral posterior. Concorda? Em 10 minutos, Cálida, esse doente ficou assintomático. Quando chegou no sábado, ele foi levantar e não conseguia levantar, como se ele tivesse tomado 2 litros de vinho, completamente ataxo, embriagado, com uma incoordenação. Não era, olha a diferença, incoordenação é diferente de uma paresia, de uma fraqueza. Ele não estava com fraqueza, ele estava com uma incoordenação, uma dismetria do lado direito, e não estava conseguindo falar direito. Mandou um vídeo com aquela foto. Eu falei, direto para um hospital fazer uma ressonância. Ele tinha feito uma tomografia na quarta e a tomografia deu normal. Por que, Vinícius, que você acha que essa tomografia pode ter dado normal? Se você acertar, você ganha um prêmio, porque essa é difícil de responder, mas eu queria te ouvir. Você fez uma tomografia nesse doente na quarta-feira, que a Mariana fez um diagnóstico, e a tomografia foi normal. Por que você acha que deu normal? Pode falar. Não, a paciente do AIT foi na Marília depois, e a Marília tinha dificuldade visual, passou, e aí no sábado ele piora o déficit, fica instalado o déficit. Mas fez a tomografia estava normal. O que você ia fazer com esse doente? Essa resposta é correta, mas para acidentes vasculares de fossa posterior, de artérias pequenas, a tomografia não vai mostrar nada. O melhor exame, infelizmente, é ressonância magnética. Essas artérias que saem da basilar são muito pequenas, e na tomografia, às vezes, não acusa nada, só se for hemorragia. Então, por que fazer uma tomografia? É para você excluir se é um sangramento ou se é uma isquemia. Se não apareceu nada, não é hemorragia. Ele aí faz uma ressonância. E o que aparece na ressonância, Vinícius? Uma lacuna isquêmica na ponte. Você sabe o que é ponte? Não é Rio e Niterói. Que estrutura é a ponte do cérebro? Lembra? Protuberância. Na fossa posterior, você tem mesencéfalo, ponte e bulbo. Correto? Tudo bem? Vou repetir. O tronco cerebral é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. Cada um com as suas características. Ele fez uma lacuna, uma isquemia na ponte, desse tamanhozinho, só se via na ressonância. Chegou no hospital com 338 de glicose. Você acha que pode ter sido esse fator de risco que tenha ocorrido essa isquemia? Sim ou não? Tem direito de errar, Vinícius? Sim. Os fatores de riscos mais importantes para acidente vascular nada mais é do que diabetes, que é doença da microcirculação, e hipertensão arterial. Então, se esse doente tinha um diabetes descontrolado ou era diabético, ele pode ter fechado um vasinho, pode fechar um vaso da retina, pode fechar um vaso do espelho. É uma doença vascular, ele mexe com a vasculatura, o diabetes, da coronária. E ele aí fez uma isquemia na ponte. Então a tonteira dele
nada mais é do que uma tonteira central. O cara está tonto desde terça-feira e o nego está achando que é labirintite. Mas por esse diagnóstico que nós estamos conversando, puxa com a tonteira central. Está dando para entender ou ficou difícil? Muito bem. É que eu vou falando, aí vai desdobrando as coisas, né? Vamos lá. A periférica lá, ouvido médio, labirintopatia. Se você tem um doente que vai lá no posto e ele está com as coisas rodando, náusea, vontade de vomitar, e você não tem nenhuma expressão neurológica, só isso, você tem que pensar em vertigem periférica, que é a mais comum. Não adianta todo mundo que chegar lá você pedir tomografia, porque esse doente com vertigem rotatória, o diagnóstico não é tomográfico, é um exame clínico com anamnese, principalmente anamnese e exame físico. Um exame importante para ele é você pesquisar o sinal de Romberg. O que é o sinal de Romberg? Quando ele ficar em pé, juntar os pés, igual o soldado, os braços aduzidos no corpo e fechar os olhos. Quando ele não conseguir e ficar titubeante, é um sinal de Romberg positivo. Isso é a favor de doença do ouvido médio. A doença central, geralmente o Romberg é negativo, porque ele não tem vertigem periférica, a vertigem dele é central. Então o Romberg pode ser um balizador bom para você saber se essa vertigem é periférica ou central. Pô, uma coisa rápida. O senhor está assistindo tonto? Eu fiquei bem, estou mais ou menos. Fica em pé um pouquinho. Os pezinhos, ele começa a titubear. Opa, sinal de Romberg, esse cara tem uma vertigem periférica. Você ficou na dúvida, porque todo mundo pode ter dúvida no meu consultório, qualquer um. Aí você encaminha para fazer o otorrino e os testes labirínticos, que é um negócio difícil. Não é qualquer lugar que faça, não vai na rede. Mas no particular, as pessoas podem fazer aqueles testes labirínticos para saber a doença vestibular. A neuronite vestibular é quando inflama o nervo vestibular, a pessoa tem uma virose, algum vírus que ataca o nervo pode te dar essa vertigem com essa sensação vertiginosa. A síndrome de Meniere, zumbido, persistente, com baixa auditiva, tem que sempre afastar essa síndrome que chama síndrome de Meniere. Tonteira com baixa auditiva e zumbido, você tem que ficar preocupado. Por quê? Ele está tonto, baixou a audição e tem um zumbido. Se for unilateral, você tem que investigar o ouvido médio. Ele pode ter um pequeno tumorzinho no nervo auditivo, que chama neurinoma do acústico. Pode dar na bainha do nervo auditivo. A pessoa baixa a audição, tem zumbido e a pessoa pode ter tonteira. Tabagismo, infecções e sal são fatores de riscos que podem aumentar a síndrome vertiginosa. A síndrome vertiginosa aguda, o que é aguda? Você está sentadinho e daqui a pouco as coisas começam a rodar e você começa a vomitar sem parar. Você tem que ter necessariamente uma náuseas, vertigem rotatória e um nistagmo. Todo mundo sabe o que é nistagmo? Quando o olho, você pede para abduzir de um lado do outro, ele começa a bater. Geralmente, o nistagmo é horizontal, quando é uma vertigem periférica. Se você examinar o doente e ver que ele está fazendo nistagmo vertical, fala mais a favor de uma doença central. Então, é o pulo do gato. Chegou, tonteira, olha o olhinho, olha para lá, batendo, periférico. Olhou para ele, está batendo assim, opa, eu tenho que mandar ele para um neurologista ou pedir uma tomografia. Ataxia. Ataxia nada mais é do que o descontrole da marcha. Nós temos vários tipos de ataxia. A ataxia pode ser central, cerebelar, que é chamada ataxia do ébrio. O cara bebe muito e aí fica andando com dificuldade. Mas a síndrome vertiginosa periférica, com a tonteira
vertiginosa, no início também pode dar ataxia. Então tomar cuidado que nem sempre o cara andar com dificuldade na hora tem que ser necessariamente do cérebro. O ouvido médio no início da tonteira também pode dar ataxia, que é chamada ataxia periférica. Saber definir se essa ataxia é periférica ou central é a história que ele vai te contar. Esse meu doente tinha uma tonteira e estava atáxico. Olha a diferença. Ele tinha tonteira, estava incoordenado e com dificuldade para falar. Essa ataxia não é periférica, essa ataxia é central. Os remédios mais usados, que eu gosto, é o Dramin. Dramin é um remédio que às vezes ajuda na síndrome vertiginosa, dá muito sono, entendeu? Às vezes prende um pouco o xixi, porque ele é um anticolinérgico. Tomar cuidado porque ele não pode ser usado em pacientes que têm glaucoma, porque como ele é um anticolinérgico, ele pode subir a pressão intraocular. Então sempre quando você passar um remédio anticolinérgico, no caso o Dramin, perguntar se o doente não tem glaucoma, porque às vezes ele pode aumentar a pressão intraocular. É o mais barato, mas nem sempre o mais barato pode ajudar o doente. Outro remédio que eu gosto é o Meclin, 25 ou 50, um de manhã e um de noite. O Dramin pode ser de 8 em 8 ou 6 em 6 horas. O Dramin tem uma coisa boa, porque o Dramin tem venoso. Mas no posto de saúde nós não vamos encontrar Dramin venoso. Então no posto de saúde ele vai ter que realmente sair com o Dramin oral ou Meclin de 12 em 12 horas. Os dois dão muito sono. Tem gente que não suporta. Tem gente que toma um Dramin e vai apagando e dá sono mesmo. Tem gente até que gosta de tomar um Dramin de noite quando está com insônia, né? Ou tem gente que vai viajar, pegar a serra e vomita e não sei o que, toma um Dramin antes, aí vai dormindo naquela serra por ali afora. E tem gente que toma Dramin, eu mesmo tomo Dramin, não acontece nada comigo, mas estou só explicando a vocês. Aqueles doentes que têm muito sono, você dá metade. Olha, em vez de se ela tomar inteiro, só tem muito sono, toma meio comprimido 3 vezes por dia, até acabar a tonteira. Tá certo? Ou de 8 em 8, ou de 6 em 6, meio. Um outro remedinho que também é muito bom para tonteira é clonazepam. O Rivotril é um GABAérgico e é um benzodiazepínico que também ajuda na tonteira. Então aquele paciente está dormindo mal, é ansioso, tem muita tonteira, uma pitadinha de Rivotril não vai fazer mal para ele. Aí vai dependendo da dose que você achar necessário para aquele doente. Uns suportam 3 gotas, outros suportam 5 gotas, outro um comprimido à noite. O que você puder fazer de clonazepam para um doente ansioso, não é a primeira escolha, mas é um ansiolítico que pode encostar junto com a tonteira. O sinal de Homer, que eu expliquei a vocês, e o típico e o sensibilizado. O típico são 2 pezinhos juntinhos e você fazer. O sensibilizar é um calcanhar na frente do outro. Você vê que para mim até é difícil, né? Não fica achando que todo mundo vai ter, mas se você puder botar um calcanhar na frente do outro, que ela não caia, lógico, isso é o sensibilizado. Vamos lá. Essa vertigem é uma vertigem que eu gosto de falar, que ela não é nem periférica nem central. Chama vertigem postural paroxística benigna. Os canais semicirculares têm, na verdade, umas gotículas que se formam dentro do canal e elas ficam se deslocando dentro dos canais semicirculares. Então, às vezes, o doente está deitado ou está sentado, o velhinho, ou a mãe da gente, ou o pai, quando levanta, sente que está um pouco tonto. Isso não é vertigem aguda, isso aí é postura. Tem gente que está andando, aí vira a cabeça rapidamente, quando volta, sente uma instabilidade. Então, isso aí pode ser depósito de canal de cálcio, que ficam dentro dos canais semicirculares. Não tem remédio específico, tem manobras que você possa fazer, otorrino e alguns fisioterapeutas sabem fazer, para movimentar esses canais e saírem do canal semicircular. É uma coisa brilhante. A pessoa está tonta, faz o exame, bota ele em posição e quando vira a cabeça rapidamente, quase morre, né? Dá uma tonteira violenta com náusea e depois passa. Porque na verdade movimentou
aqueles canais que estavam dentro dos canais semicirculares. Isso chama-se vertigem postural benigna. Tem muito idoso que reclama de tonteira. Estou tonto, levanta, está tonto, aí toma remédio, labirim, e não sei o que, estugeron, vertix, não melhora com nada, porque a questão é exclusivamente postural. Manobra de Epley, que aí eu vou demorar um tempo para mostrar como é que é a manobra, e também acho que a gente não vai fazer essa manobra lá no posto, porque é uma manobra chata, que tem que botar a cara de cabeça para baixo, mexer o pescoço. Também você não vai fazer isso lá, que daqui a pouco você vai virar um otorrino lá do local. Vamos lá. O Dramin, como eu falei, de 6 em 6 horas, pode fazer um comprimido ou meio, de acordo com a adaptação. Tem gente que não tolera. Ah, doutor, Dramin eu não vou tomar, porque me dá um sono, eu quase morro, aí não tem jeito. Meclin, 25 ou 50 de 8,8, também dá sono, mas é uma boa opção. O Rivotril botei 0,5 de 8 em 8, não é a dose, é a dose que você achar boa. O 8 em 8 é bom, mas pode ser que seja demais. Já vai tomar Rivotril com mais Dramin, vai apagar o doente um pouco. Aí pode ser que você controle com uma dose menor. A betestina é o labirim, muita gente usa, né? Agora no mercado, beta-cerc. Eu particularmente não tenho boa aceitação não, eu prefiro os 3 primeiros que eu citei. A reabilitação vestibular não é a reabilitação motora, é o fisioterapeuta que conhece as manobras para você mexer com o vestíbulo. Então tem fisioterapeutas que fizeram essa especialidade, que podem ajudar os seus doentes com tonteiras rotineiras. Não adianta você pedir um fisioterapeuta motor, pode ser brilhante, mas se ele não tiver especialidade, se ele não souber fazer, ele não vai saber fazer. Observar sempre a sonolência com esses fármacos que eu citei, tanto o Rivotril como o Dramin e outros. A vertigem central, como eu já falei anteriormente, os sintomas são um pouco diferentes. Ela não é rotatória, ela tem um nistagmo vertical, ela tem ataxia, náusea, vômito, e o Romber é negativo. Então, se você tem uma doente que está com tonteira e você está em dúvida se é central ou periférica, você pede para fazer a manobra de Romber. Se esse Romber não for positivo, te aponta mais para uma tonteira central. Basicamente é isso. Nós temos uma ideia de mais ou menos 80 a 90% das tonteiras que aparecem para a gente serem, graças a Deus, periféricas. 10% é central. Não dá para a gente também ficar toda hora pensando que esse homem vai ter um AVC de tronco. Mas vocês têm que ter a capacidade de entender que sintomas são sintomas. Se esse doente tiver ataxia, incoordenação, dificuldade na fala, alteração visual, tem que ser avaliado por um neurologista ou por uma emergência. Se não tiver nada disso, for só tonteira, você vai tratar ele com tonteira. Vamos lá? Em relação às causas, eu já falei, olha lá, a Mariana acertou, a VE vértebro basilar, todos os 5 vão estudar hoje polígono e Wills. Não é estudar, é olhar a figura, vai mostrar a vocês o polígono lá, para vocês entenderem um pouco a irrigação, só isso. É muito comum a pessoa ter enxaqueca com tonteira. Tem gente que tem muita enxaqueca e não tem tanta dor de cabeça, só tem a tonteira. É comum, e mais na criança. Às vezes a mãe leva a criança no consultório, mas, pô, minha filha está muito tonta. Nada mais é do que um episódio de enxaqueca. Então, tomar cuidado para não ficar fazendo diagnóstico de ouvido médio ou de tonteira labiríntica ou central, e nada mais é do que uma queixa de enxaqueca. É comum a pessoa com dor de cabeça e tonta. Dor de cabeça e tonta. Enxaqueca. Uma vez no congresso eu ouvi dizer que em vez de 6 meses já começa a ter enxaqueca. 6 meses? Aí é difícil, né, Pantera? Eu nunca vi, não. Não, tudo bem. Aí pode a experiência. É muito complicado isso, né? É muito complicado, né? 6 meses.
Bom, ele pode ser um cateter, porque com 6 meses não tem nem como colher a história do bebê, né? Como é que ele vai saber? 2 anos, 3 anos, a gente pode toda hora. É meio complicado isso, né? Então, enxaqueca, tanto no adulto como no infantil, lembrar bem que na criança, a criança pode não ter dor de cabeça clássica, ela pode ter só tonteira. Pô, doutor, minha filha toda vez ela reclama de tonteira, começa a vomitar, tem dor de cabeça? Não, você tem que estar sempre antenado se não é uma enxaqueca. Tumores do ângulo ponto cerebelar é um local do cérebro que ali passa o 8º nervo. O 8º nervo é o nervo auditivo. Então os tumores ali do 8º nervo podem dar tonteira. Doença desmielinizante, esclerose múltipla, pode começar com tonteira. Uma mulher jovem pode iniciar um surto de esclerose múltipla só com tonteira, mas na tonteira tem que ter outros sinais neurológicos. Infecção do sistema nervoso central, meningite, encefalite, pode dar tonteira. E as psicogênicas, né, que são grande parte da nossa vida, né? O doente é deprimido, é muito frequente uma pessoa extremamente deprimida ter tonteira. Ah, doutor, depressão, não acordo, não sei o quê, mas estou muito tonta. Aí você tem que definir se aquela tonteira é psicológica ou se é tonteira orgânica. 90% eu não digo, mas eu acho que a grande maioria dos doentes deprimidos tem como queixa tonteira. E aí você tem que rabalizar isso. Você dando um antidepressivo, acabou a tonteira. Então não era uma tonteira orgânica, era uma tonteira mais psicológica. Aí só para te mostrar os tumores do ângulo ponto, é onde emerge o 8º nervo. Aqui é o cerebelo, 4º ventrículo, e aqui tem um tumorzinho bem no ângulo ponto, que dando tonteira no doente. Olha aqui, outra incidência. Vai. Ali são hemorragias e também um tumor cerebelar e hemorragia dentro do tronco cerebral. Lá é uma hemorragia do gânglio do lado direito. Também pode dar tonteira. Uma hemorragia cerebelar à direita com sangue dentro do 4º ventrículo. Aqui é um local que dá muita tonteira e no assoalho do 4º ventrículo tem uma estrutura que é o centro do vômito. Então essas pessoas vomitam sem parar e ficam tontos. Você acha que é uma vertigem, na verdade é uma hemorragia cerebelar com sangramento dentro do 4º ventrículo. Vai. Um tumor de ângulo ponto, grande. Vai. Mesma coisa, o meningioma da fossa posterior, está vendo que ele é muito bem circundado e é um tumor muito mais frequente no sexo feminino. Vai. Mesmo um tumor também ali, pode ir. E ali, um glioma da fossa posterior, você vê que tem marcas pretinhas dentro de necrose, que também é aonde sai o 8º nervo que vai direto para o ouvido. O ouvido é para lá e o nervo vem aqui para dentro, para o tronco cerebral. São causas de tonteiras centrais. Mesma coisa, metástase grande, lá em cima, uma metástase enorme, com grande tonteira, vai. Tumor lá embaixo, aqui é o 4º ventrículo, você vê que é um tumor bulbar, é bem lá para baixo. É isso. Então, o que a gente sai dessa aula? É pensando em duas coisas. 80% a 90% das nossas tonteiras, graças a Deus, elas são periféricas. Dentro das periféricas, nós temos que pensar sempre em labirintopatia e doenças do ouvido médio. E nunca esquecer que a enxaqueca pode caminhar junto com a tonteira. Essa é o carro-chefe de todos os doentes que procuram a gente com tonteira. O outro restante é vocês ficarem atentos se não tem sinais neurológicos para você fazer o diagnóstico de uma tonteira central. Periférica tem o sinal de Romberg positivo, a central não tem sinal de Romberg positivo. A central tem coordenação, tem dificuldade na fala, alterações visuais que são importantes no diagnóstico de você juntando tudo, a tonteira ser de origem central.
Alguém quer perguntar alguma coisa? Que eu vou passar para cefaleia, ou ficou numa dúvida, alguma coisa que eu falei demais? Estou aqui para ouvir. A gente na rede básica da Igual, recebendo bastante com a bandeira, a gente vai conseguir fazer central da periferia. Então, mais características importantes dessa difícil, dessa distinção, da gente ver então se trata de uma questão periférica. Nós vamos ter o espaço para a gente vai já tentar prevenir, avaliar a resposta, a gente procura quando a gente pensa em procurar um ruído, quando a gente. Não, a sua pergunta é pertinente. Eu acho que você deva tratar ele sintomaticamente. Se o estudante chegou com uma tonteira periférica, você tem certeza que é periférica, para que você vai pedir um parecer de um otorrino para fazer esse diagnóstico? Se você tem certeza que é periférica, eu acho que você deva dar Dramin, Meclin ou Rivotril para ele e reavaliar esse paciente. Às vezes o paciente não melhora. Uma semana, voltou para você de novo, você fez isso tudo que você fez e ele continua com a tonteira que está reclamando, aí você pode pedir um parecer de otorrino. Mas na maioria das vezes, quando você dá esses remédios, o doente melhora. Se for uma síndrome vertiginosa aguda, ele melhora com esses remédios rapidamente. Eu, Dr. Jefferson, tenho enxaqueca com vertigem, então eu ando na minha bolsa com Dramin escondido. Daqui a pouco, se eu começo a ficar meio tonto, me sentindo mal, eu já tomo um Dramin e corta perfeitamente o meu sintoma. Eu já tive 2 ou 3 síndromes vertiginosas agudas. É uma coisa muito desagradável, porque aquilo dá um colapso periférico. A pessoa sente as coisas rodando, parece que você vai desmaiar, fica pálido e pode até ter uma síncope na hora. Tal a vertigem que dá, tal a tonteira, tal a palidez, que a sua pressão cai e você pode desmaiar. Então, síncope acompanhada desses sintomas é comum. Então, se você tem certeza que teu diagnóstico é uma vertigem periférica, eu acho que você deva tratar com Dramin e esperar. Ele melhorou, daqui a 15 dias, doutor, não melhorou nada, tomei seu remédio todo, aí você pede um parecer da otorrinolaringo. Porque se você for pedir um parecer do otorrino, eu não estou querendo justificar isso. O que o otorrino vai poder te oferecer? Nós não temos testes labirínticos, não temos fazer bera, não temos, você entendeu? Outro diagnóstico que a gente possa fazer. Então você pode conduzir esse doente. É diferente de um doente que você tem uma suspeita que ele pode ter algo mais que uma tonteira. Não, eu acho que esse doente está tendo uma dor de cabeça persistente, ou caiu a audição dele com a tonteira. Aí você também segurar um doente desse é bem arriscado. Aí você deve encaminhar ele para um otorrino ou para um neurologista, ou pedir uma ressonância. Mas você vai pedir a ressonância, depois você vai avaliar essa ressonância? Acho melhor primeiro você tratar e, se não melhorar, posteriormente indicar um neurologista. Se essa tonteira que você viu, classificou como a Marília viu e como a Mariana viram, não dá para esperar 15 dias. Se o doente chegou com uma incoordenação e está enxergando mal, aí é uma causa emergencial. Agora, existem síndromes vertiginosas agudas que o doente vomita muito, desidrata, também é emergencial. Não dá para você ficar no posto com um cara com tonteira vomitando e você fala assim, toma um Dramin. Ele tomou e vomitou. Esse doente também vai ter que internar numa emergência, botar um soro e botar um Dramin venoso. Deu para entender isso? Então, tonteira, você manuseia de acordo com o sintoma do doente. Se ele está vomitando, não adianta você ficar com ele dando Dramin. Internou, medicou, acabou. Agora, a maioria das vezes, vocês sabem, é uma tonteira que dá para tocar no posto. Aí você conduz e vê como é que ele vai evoluir. Tá bom? Não sei se eu respondi demais ou de menos. Uma beta-estatina dá sono nenhum. Você pode usar se os dois primeiro. Na fase aguda, nenhum deles tem a ação eficaz como o Dramin e o Meclin. O cara com a síndrome vertiginosa aguda, ele não vai sair da síndrome vertiginosa se não for Dramin ou Meclin. Não vai. A labirinha é para uma coisa mais crônica. Outra coisa que eu gosto sempre de frisar
é que, como sendo neurologista, eu não uso e detesto, desde a minha residência, ver um professor James Marsden da Inglaterra, que sabia muito Parkinson, e ele definiu com certeza que as sinarizinas podem predispor Parkinson. Então, não me passem, se foi o Dr. Jefferson que falou, eu vou dizer que é mentira. Eu não gosto, detesto usar Vertix, Vertizine ou Estugeron. São sinarizinas que são remédios que podem a longo prazo ocasionar doença de Parkinson. Confirmado. Isso não tem agora não, tem 35 anos. E até hoje o mercado brasileiro passa demais Vertix, vocês veem toda hora, Vertizine, Estugeron caiu um pouco, mas os velhinhos da nossa época, dos vovós, sempre usavam Estugeron. E esses doentes poderiam progressivamente evoluir com a doença de Parkinson. Então, repetindo, não usem sinarizinas. Eu não gosto. Pode ser que outro goste, mas eu não passo. É igual Plasil. Nenhum filho meu, nem ninguém que eu goste, eu dou Plasil para ninguém, porque eu já vi crise distônica, não sei se alguém já viu, eu já vi crise distônica com o uso de Plasil. Então, é uma coisa horrorosa. A pessoa fica torta. A Marília me contou um caso hoje que me lembrou muito uma crise distônica. Uma mulher que estava com dor de cabeça, com náusea, foi lá no posto e chegou lá esticando os braços. Não é isso, Marília? Então, eu acho que essa mulher tem enxaqueca, deve ter tomado um antiemético desse. Os dois que dão mais crise distônica, Plasil e Bromoprida. Já vi muita crise distônica. Então, eu, particularmente, não passo nem Plasil e nem Digesan. Moura vai me olhar, agarra com o olho meio esbugalhado, que eu sei que ele vai olhar, que algumas crianças lá, no portal, vomitam e dá Plasil, que eu não estou contra ele, não. Não dá, não? Então, ótimo. Hã? Então, Bromoprida ele dá. Então, eu, Jefferson, já vi muitos doentes com crise distônica tomando Bromoprida. Eu vi uma senhora uma vez que foi no consultório, que fazia umas caretas, careta mesmo, e com os braços meio esticados. Eu jurei que aquilo era remédio, e ela me garantiu que não era. Não tomo remédio, não tomo. E eu tratei a distonia dela e não melhorava. Um belo dia, ela falou para mim assim, eu tomo uma fórmula para emagrecer. Aí eu falei, eu queria ver essa fórmula. Tinha uns 10 itens na fórmula, e dentro de um dos itens aqueles, adivinha o que tinha? Bromoprida. Eu falei, olha aqui, ó, a causa da sua careta. Tinha hormônio da tireoide, anfetamina, eles botam benzodiazepínico e botaram Digesan junto. E a mulher fazia careta com movimento distônico por causa do Digesan. Então, não uso. Antiemético para mim, ou é Dramin, ou é ondansetrona, eu sei que é caro, muito caro, né? Mas você tem Zofran, tem esse remédio Vonal sublingual, não dá para a gente mandar isso para o médico de família, mas é opção. Dramin, Vonal, ou até Motilium também, domperidona, não tem problema. O grande problema é Plasil número 1 e número 2, Digesan, Bromoprida. Hein? Então, faz mesmo. Crise distônica mesmo, exatamente. Marília contou um caso hoje que me lembrou. Ela falou que atendeu no consultório uma pessoa com dor de cabeça, com náusea, e chegou lá lúcida, fazendo estiramento. Até ela pensou em coisa psicogênica, pode ser. Mas eu lembrei do que ela me contou, eu falei, essa mulher estava com náusea, pode pescar que ela sapecou um Digesan no comprimido para ela. Ou até um Plasil, né? Que é o que tem. Também a gente tem que, nós estamos no ponto de socorro, a mulher está vomitando, só tem Plasil, o que você faz? Não, vai ficar vomitando aí até morrer, porque não vou dar. Você dá o Plasil, mas fica de olho, né? Não vale a pena a gente vender o peixe. Lá em casa, nunca dê para um filho meu. Você pode falar mais alto um pouco? Olha só, querida, isso aí varia de doente para doente. Você sabe que tem velhinho que não vai melhorar nunca. E você vai querer ficar labirinto, 1 mês, 2 meses. Aí você fala assim, vamos tirar o labirinto. Ah, doutora, a senhora tirou, me deu uma tonteira. Então, Vanesca,
Aí é você com o doente. Eu tenho Dramin na bolsa, eu não tomo todo dia. Agora, se eu me der uma tonteira aqui, eu tomo um, daqui a 6 horas eu tomo 2, acabou a vertigem, eu não tomo mais. O ideal é que você trate a fase aguda. Agora, a labirintopatia, doença do labirinto, tem gente que tem mesmo autoesclerose, aqueles velhinhos que não escutam direito. Porra, tem uma tonteira que, olha só, você pode dar qualquer arsenal de remédio que não vai melhorar. Mas tem um efeito psicológico, Valesca. Se você tirar o remédio do velhinho, do pobre coitado, ele vai dizer, doutora, fiquei com uma tonteira. Então, se você me perguntar quando tira, quando bota, entendeu? Eu não gosto, mas aí depende do teu convencimento com aquele doente. A senhora tem idade, a senhora tem doença do ouvido, escuta pouco, isso aí não vai melhorar só ficar tomando lá. Já toma omeprazol, hidroclorotiazida, losartana, são 20 remédios, mas tem lá o labirinto. Aí você vai tirar o labirinto da tonteira dela, a culpa foi sua. Vamos lá. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre tonteira? Até eu estou meio tonto aqui, já estou andando meio atáxico. Quer falar alguma coisa, Carita? Está tudo tranquilo? Encaixou bem? Chegar alguém lá com tonteira, eu vou te perguntar, hein? Tudo bem, Mariana? Então tá. Bom, em relação à dor de cabeça, que também é o prato, né? Hoje em dia, como toda especialidade, Moura não, que é pediatra, igual clínico, tem uma avaliação global do doente. Mas o especialista ficou na medicina meio subdividido. Outro dia eu fui no ortopedista com a dor no joelho e falei, não, eu só faço ombro. Outro dia você vai não sei aonde, não, eu só faço pé. Hã? Só faço joelho. Então, quer dizer, eu era urologista, eu conheço muito bom, só faço próstata. Não, mas todo doente tem cálculo. Não, mas a minha especialidade é... Não, o cara vai estudar 6 anos da faculdade, depois residência, e vai estudar só próstata? Ou só vai estudar joelho? Será que ele precisava 6... Isso eu me pergunto, Moura, ele precisava 6 anos para ser especialista em joelho? Talvez ele estudasse anatomia do joelho, fisiologia, um pouquinho de farmaco, porque eles só vão dar anti-inflamatório mesmo, não hormonais, não é isso? E o cara ficou 6 anos para no final dizer, tem um que eu conheço que só faz mão. Mão. Hã? Você conhece? Não vou dizer nome por questão antiética. Mão. Se você tiver uma dor no antebraço, não, só faço mão. Então, cara, vocês sabem disso. Então, como tem cefaleia, você sabe que tem uma especialidade hoje em neurologia que chama cefaliatra. Já ouviram falar isso? Fulano faz neurologia e teve uma crise convulsiva. Não, vou te encaminhar para um colega porque eu só faço cefaleia. O outro só faz epilepsia. O outro só estuda esclerose múltipla, doença desmeninizante. Então a medicina ficou... oftalmo então... oftalmo só faz estrabismo. Tem outro que só dá catarata. Está escutando? Vou te mandar no neuro-oftalmologista. Então, a medicina foi ficando chata, desculpe. Chata não, eu acho que falta um pouco de compromisso também com as coisas que o cara não quer estudar mais, e aí se planta naquilo ali. Também tem doente para ele, e ele fica atendendo. Então, estou fazendo esse discurso porque eu ainda sou um neuro global. Cefaleia comigo, eu não mando para nenhum cefaliatra não. A cefaleia pode ser aguda, crônica, prestar atenção se ela é implantada, o local ou se ela é global. Isso tudo é para dizer, gente, que não existe medicina sem anamnese. Não adianta a pessoa chegar para você e falar assim, estou com dor de cabeça. Dor de cabeça? Parecer da neurologia e tomografia computadorizada do crânio. Pode entrar o outro. Aí não dá. Não dá. O cara não quer perder 5 minutos para perguntar a ele, como é que começou a dor de cabeça? Olha, doutor, eu estava fazendo um esforço terrível, trocando um pneu, de repente me deu uma dor de cabeça tão grande, eu cheguei a balançar que eu achei que eu ia desmaiar. Fui direto para o banheiro, vomitei e ainda estou com dor de cabeça. O que você acha que pode ter acontecido, Mariana? Eu só penso a Mariana porque eu acho que ela tem carinho assim de que... Você acha que isso aí é uma enxaqueca? Fala a verdade.
A história é de uma enxaqueca? Subitamente, esse cara não estava sentindo nada, Mariana. Ele estava quieto, foi lá e trocar o pneu. De repente, com o esforço de trocar o pneu, ele sente uma dor aguda. O que você acha que pode ter acontecido? Você não acha que pode ter sido um evento circulatório? Esse evento circulatório pode ter sido o quê? Uma ruptura de um vaso. Ou ele pode ter tido uma ruptura de um aneurisma? Pode. Dor de cabeça súbita, ao esforço físico, não tinha mais nada. Entendeu? Então, a enxaqueca não é isso. Ela começa devagarzinho. Porra, tá me doendo a cabeça, tá me doendo a cabeça, tá me doendo a cabeça, tá me doendo, e o cara não toma nada. Vai passar. Quando chega daqui a meia hora, ela está insuportável, latejando, pode dar enjoo, ou a pessoa pode vomitar, pode ter tonteira, e aí quando ela quiser tomar algum remédio, não vai adiantar absolutamente nada, porque você deixou ela chegar lá na frente. Então, quando a dor de cabeça começa devagar, e você acha que pode ser uma crise de enxaqueca, é a hora de você tomar um remedinho. É igual o mal asmático. Moura sabia disso. Dá um pouquinho, espera um pouquinho, daqui a pouco o cara, não é, Moura? Então, quando você, porque tem um nome, estado de mal enxaquecoso, igual o estado de mal asmático, tem estado de mal enxaquecoso. Então você tem que saber definir qual o tipo de dor de cabeça. Tu está trocando um pneu, está fazendo algum esforço, e de repente, no esforço, você tem uma dor de cabeça muito forte, que chegou a quase desmaiar, ou às vezes desmaia, você tem que pensar numa ruptura de um vaso. E o mais comum seja uma ruptura de aneurisma. Por acaso, eu conheço um amigo assim, Por acaso, eu conheço um amigo exatamente nesse sentido, Então. Só que a sua do corpo. Então, é aí que nós temos que saber. Essa dor de cabeça é aguda? É uma coisa. Opa, chegou no posto com essa queixa, estava em casa, fiz um esforço para evacuar, de repente me deu uma dor de cabeça, doutor, que eu não estou aguentando ficar em pé. Você não vai tratar ele como enxaqueca, pelo amor de Deus, só vai para uma emergência. Não, doutor, não dor de cabeça e tal, enjoada, eu já tenho isso, você perde a menstruação. Aí você pensa numa cefaleia crônica, numa cefaleia enxaquecada, que é o mais comum, gente. Ninguém vai ruptura de aneurisma toda semana no teu posto, só se é muito azar, não é isso? Então, definir se ela é crônica ou aguda, se é empontada, geralmente a enxaqueca ela dá empontada, a dor de cabeça da ruptura do aneurisma é igual uma faca, né? Entrando aguda e vem de uma forma violenta. Ou aquela que é aquele doente que está com um mês, eu estou com uma dorzinha de cabeça enjoada, eu nunca tive, mas está me doendo, está aumentando a dor de cabeça, estou ficando enjoado. Então, também você tem que pensar se ele pode não ter algo mais que uma enxaqueca, porque esse cara vem com uma dor de cabeça diária, uma dor de cabeça já há um mês, que ele não tinha. Então, essa história você tem total condição de colher no posto, para saber que norte que você vai. Pontada, o local, se ela é localizada, uma dor, doutor, do lado direito, tem 7 dias, eu nunca tive, ou eu tenho enxaqueca e ela está latejando só do lado direito. Hemicrania da enxaqueca, pode acontecer. Agora, dor na cabeça toda é outro tipo. Então, é você definir melhor, mas você definiu. Bom, doutor, eu fiz aquilo tudo, mas eu fiquei, sei lá, esse cara não tá, eu não estou me sentindo bem, não acho que é enxaqueca, não vi, medi a pressão dele, que às vezes a hipertensão arterial pode dar enxaqueca. Tomar cuidado pelo seguinte, na crise de enxaqueca, ou na crise de uma ruptura de aneurisma, ou na hemorragia, ou em qualquer outro sintoma, a pressão sobe. Mas a pressão sobe secundário ao que você está sentindo. Porque às vezes o cara chega no pronto-socorro com uma dor de cabeça, vomitando, aí o cara mede a pressão do cara, amor, 16/10. Essa é a causa. Não, essa é a consequência do sintoma que você está sentindo. Então tomar cuidado
que enxaqueca com hipertensão arterial é comum. A crise de enxaqueca pode levantar a pressão. Então você vai tratar a hipertensão do cara achando que a hipertensão era a causa. Não era, era a consequência. Vamos lá. Em relação à enxaqueca, que é a causa mais comum de dor de cabeça, tem a enxaqueca clássica, que todo mundo sabe qual é. Dor de cabeça latejando, vomitando, ficou enjoada, dá tonteira, a luz incomoda, barulho, não aguento nem ouvir o som, eu quero ficar num quarto escuro. Então, essa é a enxaqueca de livro, todo mundo sabe que existe. Tem as enxaquecas atípicas, tem um livro sobre enxaqueca. Vários tipos, tem gente que tem dor de cabeça de um lado, tem dor de cabeça do outro. Isso não é muito clássico. Então, clássico é clássico, e atípico também faz parte. Hemicraniana, de um lado só do crânio. Cluster é um tipo de dor de cabeça terrível. Então, pessoas que têm esse cluster, é uma dor unilateral, o olho aperta e começa a lacrimejar, fica vermelho e toca a narina. Então chama enxaqueca histamínica, e é uma dor violenta de uma forma de enxaqueca. Melhora muito com oxigênio. Engraçado, né? Você tem uma dor unilateral com o nariz entupido, você bota um oxigênio 1 ou 2 no nariz, melhora rapidamente. Por quê? Porque a enxaqueca é uma vasodilatação da artéria. Quando você bota o oxigênio, a artéria faz uma vasoconstricção, e aí melhora o sintoma da enxaqueca. Tomar cuidado que o doente com acidente vascular cerebral, a primeira coisa que chega no ponto-socorro, teve um AVC, eu quero botar um oxigênio no doente. Se ele não tiver indicação de oxigênio, não bote. Por quê? Porque ele está tendo um acidente vascular cerebral. Quando você bota o oxigênio, você diminui o calibre do vaso, que já está bem contraído por causa do AVC. E aí vai piorar o acidente vascular cerebral e você vai botar o cara com 98 de saturação, 100%. Então chegou lá um AVC e está saturando 96, 95, não bota oxigênio em ninguém. Para com isso. Tá certo? Outra coisa, não abaixe pressão arterial na fase aguda do acidente vascular cerebral. Doente que chegou lá com a fraqueza no braço, falando com dificuldade, 16/10, você bota um captopril ou uma atencina, cai para 12/8. E aí aquela fraqueza ficou hemiplégico. Sabe por quê? Aquele vaso estava querendo fechar. Quando você baixou a pressão arterial, você aumentou a vasoconstricção da artéria e piorou o acidente vascular cerebral. É que o doutor fica nervoso no pronto-socorro de baixar a pressão arterial na fase aguda. Não se abaixa pressão arterial na fase aguda do acidente vascular cerebral. Salvo que 18/10, 20/12. Então aí você tem que ter meio termo, não baixar bruscamente. Você baixar um remedinho para que você vá baixando lentamente. Se você baixa aquela pressão bruscamente, instala um déficit motor naquele doente. Deu para entender, Marília, isso? E é muito comum. O cara chega no pronto-socorro, Lasix, sei o que, captopril. Quando você vê, o cara está com 12/8, 11/7, médico feliz da vida. O cara, quando levanta, está hemiplégico. Tá? Cefaleia em trovoada, que chama thunderclap, é uma dor de cabeça também desesperadora e também pode ter de forma abrupta. É igual em trovoada, quando um trovão na cabeça, sentiu uma dor violenta e o cara foi no pronto-socorro, chegou lá, uma dor que não estava sentindo. Aí você vai, o doutor Gerson falou que tem thunderclap, isso aí é um tipo de enxaqueca. Não, senhora, isso é um diagnóstico diferencial. Vou repetir, cefaleia súbita, depois do esforço físico, você é obrigado a afastar uma ruptura ou um aneurisma. Se você fizer uma tomografia e não era um aneurisma, aí você está a cavaleiro de lembrar a aula do Dr. Jefferson e falar, isso é um thunderclap. Deu para entender? Então não vai achar que o cara com dor de cabeça tem enxaqueca é thunderclap. Não. Se for uma súbita com dor de cabeça, tem que suspeitar sempre de uma ruptura de um vaso. Suspeitou, fez uma tomografia, não tem nada, aí sobrou uma enxaqueca do tipo de thunderclap.
A mesma coisa com a cefaleia orgásmica. Alguém já ouviu falar nessa palavra? Eu já atendi uma paciente que tinha. E você já falou isso comigo ano passado. Ela fazendo preventivo, aí depois ela tinha uma queixa. Ela falou que durante a relação sexual ela não tinha, mas quando ela ia chegar no lugar, ela sentiu uma dor de cabeça. Isso chama-se coisa desagradável, né? Isso aí é para inimigo, né? Ou para uma pessoa que você não gosta. Eu tinha uma doente que não queria mais transar, com uma confusão, né? Porque o marido, porra, não, pelo amor de Deus. Toda vez que eu vou transar, doutor, quando eu vou começar o horário, é uma dor de cabeça. E aí ela falava para o marido que não queria. Mas isso existe, chama cefaleia orgásmica. Você tem que tomar um profilático de enxaqueca para você continuar casada. Não é isso? Então, é uma boa opção para aquele marido que já não gosta da mulher ou a mulher que não gosta dele, né? Não posso ter nada com você não, porque eu tenho cefaleia orgásmica. Então, cefaleia orgásmica não é brincadeira, é uma coisa que pode acontecer. Tem que usar remédios antes para que você possa ter a relação. Tomar cuidado que durante o ato sexual você está fazendo esforço. E você ter uma dor de cabeça durante o ato sexual, nada impede que você tenha uma ruptura de um aneurisma. E você está pensando que é cefaleia orgásmica. Então, cuidado com esse diagnóstico também. Fazer uma tomografia para afastar uma hemorragia é de bom padrão. Não tem, sobrou para você cefaleia orgásmica. Não estou te ouvindo. Não, em qualquer sexo. Cefaleia hemiplégica, o que é cefaleia hemiplégica? A pessoa tem uma fraqueza no lado do corpo, essa fraqueza aumenta, a pessoa fica com dificuldade para falar, você pensa que é um AVC, mas não é. Daqui a 10 minutos ele melhora do déficit e começa uma dor de cabeça contralateral. Então é um mecanismo de vasoconstricção e vasodilatação da artéria. Quando a artéria vai fechando, você tem um déficit, depois a artéria abre. Quando essa artéria abre, ele volta a mexer o braço, falar bem e uma dor de cabeça contralateral. Isso tem um nome, enxaqueca acompanhada. Foi minha questão de prova de residência. O que é enxaqueca acompanhada? Eu, graças a Deus, acertei porque eu sabia, mas muita gente não sabia. Então, estou dizendo a vocês que a pessoa que tem enxaqueca, ela pode ter sintomas de um AVC e não é um AVC, é um sintoma neurológico da enxaqueca. Deu para entender isso? Acompanhada, por que o nome acompanhada? Porque ela tem enxaqueca acompanhada de sintomas neurológicos. Cefaleia tensional, que é a mais comum, né? A pessoa muito tensa, geralmente é a dor occipital, a pessoa não está dormindo bem, está deprimida e está muito tensa, aí pode ter dor de cabeça tensional. Não é nem enxaqueca nem nada, você dá um antidepressivo, um remedinho para dar uma relaxada, ela fica bem. A hipertensão arterial, né? Pessoas que têm pressão alta, às vezes confundem, eu tenho pressão alta, estou com dor de cabeça, e aí você tratar a hipertensão arterial melhor. Eu estava no outro dia no posto, conversei com a Carita e com o Vinícius, que o melhor antihipertensivo para um doente com enxaqueca e cefaleia por hipertensão seria o propanolol, porque é um beta-bloqueador, você controlaria a pressão do doente e também era um profilático para enxaqueca. Tomar cuidado, porque ele não pode ser usado em pessoas que têm bronquite, porque é um beta-bloqueador, sempre perguntar. E também monitorizar a frequência, porque o beta-bloqueador pode baixar a frequência, ele pode baixar muita pressão, mas eu gosto de usar beta-bloqueador e geralmente em pacientes que não podem comprar, porque ele é muito barato, tem no posto, não adianta tentar tratar com ele com um remédio que ele não possa comprar. Então, torna a dizer, doente hipertenso com enxaqueca, propranolol é uma boa opção monitorizada por vocês. A síncope é o desmaio. A pessoa tem uma dor de cabeça, vomitou e desmaiou. O que é isso? É uma síncope. A pessoa tem tanta dor de cabeça, com vômito e desmaiou. O que quer dizer? Naturalmente a causa foi enxaqueca. Então a enxaqueca pode ser uma causa de síncope. Eu já vi até doente cair
e ter uma contração. Aí disseram que ele teve uma crise convulsiva. Não, ele teve uma contração porque ele caiu e o oxigênio dele baixou. Então, enxaqueca com desmaio ou enxaqueca com síncope é muito frequente. Tem muita mulher que tem enxaqueca demais e desmaia. Não é frescura, não. Os tumores cerebrais, né, que aí é uma coisa mais neurológica, né, a pessoa com a dor de cabeça que não melhora com nada, a cefaleia matinal, acordou de manhã com a dor de cabeça terrível de 7, 10, 15 dias, doutor, nunca tive. Fica prestando atenção à queixa do doente, é diferente de enxaqueca. Tumor cerebral não dá mais e menos, fica uma dor contínua. Então, você tem que estar sempre antenado para isso. Traumatismo crânioencefálico, né? Os traumatismos podem dar dor de cabeça, as malformações arteriovenosas, aneurismas, angiomas, e a hemorragia subaracnoidea, que nada mais é que a ruptura de um aneurisma, que pode ser um gatilho para as pessoas. Se você ficar na dúvida, gente, dúvida todo mundo tem, ninguém é espetacular, eu também tenho dúvida. É melhor vocês pedirem uma tomografia na dúvida do que vocês deixarem passar uma doença grave. Se vocês têm certeza, não vai ficar pedindo tomografia para todo mundo. Agora, suspeitou que essa dor de cabeça está diferente, foi muito aguda, não é vergonha nenhuma. Eu já pedi e não deu nada. Vai lá. Mas sinusite também é causa de enxaqueca, às vezes a pessoa está gripada, está com o seio todo congestionado, uma dor de cabeça danada, a sinusite pode ser causa. Uma das causas importantes é sinusite esfenoidal, não é a frontal nem a maxilar. Lá no esfenoide tem um seio que chama esfenoidal. Às vezes a pessoa tem um nível líquido no esfenoide e está com dor de cabeça, e aí você mata a charada. As encefalites, doentes que têm encefalite, pode dar dor de cabeça. Meningite eu não preciso dizer, nem abrir espaço aqui para que é uma aula depois para doença infecciosa. E o zoster, que é a varicela, que também é terrível, é uma dor de cabeça no trigêmeo. Então a pessoa chega lá cheia de ferida na cabeça, que pega o olho e pega a testa, você vai ver, é uma neuralgia pós-herpética, é uma doença do nervo e que também é dolorosa aos extremos. Arterite temporal é uma doença da artéria temporal, que a gente pode marcar um dia para conversar, pessoas idosas com mais de 50, 60 anos, uma dor bem unilateral. Alguém já ouviu falar em arterite temporal, Cárita? Não, né? Então, arterite temporal é uma inflamação na artéria temporal ou arterite de células gigantes. Inflama a artéria e o idoso tem uma dor de cabeça terrível. E o tratamento para isso é corticoide. Por quê? O maior perigo de arterite temporal, se alguém souber o diagnóstico agora, passou na residência. Qual é o perigo da pessoa com arterite temporal? Baixa visual, gente. Porque pega a artéria temporal e faz um ramo para a oftálmica. Então, se você pensar em arterite temporal, você tem que dar corticoide logo, porque senão a gente pode baixar a visão e ficar cego. Então, chegar em casa, alguém puder perder tempo, dá uma lida sobre arterite de células gigantes ou arterite temporal. Tem que pedir um VHS, esses doentes têm VHS alto, tem que pedir uma eletroforese de proteína, mas nada disso se o doente chegar lá no módulo. Doutor, eu estou com uma dor de cabeça unilateral, uma idosa, muito grande e não estou enxergando bem da vista direita. Você, dê corticoide, no escuro, porque você salvou a vista da doente. Não era arterite temporal e você errou. Qual é o problema? Melhor você salvar a vista do doente, o cara não ficar cego, do que você esperar exame. Então pensou, está no livro, pensou em arterite temporal, tem que dar um corticoide, 1 miligrama por quilo. Neuralgia do trigêmeo, eu acho que todo mundo já ouviu falar, né? Neuralgia do trigêmeo é uma dor terrível na face, pega na bainha do nervo, pode ter sempre causas de tumores vasculares, mas o mais comum seja idiopático. Dói muito, muito. E aí tem remédios propícios para a neuralgia do trigêmeo. A última coisa raríssima, tolosa errante, que pouca gente viu, eu da minha vida vi 2, graças a Deus. Também é uma inflamação, mas eu acho que
É só ilustre, não dá para a gente aqui, tomara que ninguém veja tolosarrante nos postos de saúde. As vasculares, como já citei antes, a hemorragia subaracnoidea, a malformação, que são os angiomas, e o AVC na fase aguda pode dar dor de cabeça. Vai dar, né? Pseudotumor é uma subdivisão, pessoas que têm pseudotumor. Sugerem que é um tumor, mas não é. Está com dor de cabeça, vomitou e tem um edema de papila. Você pede uma tomografia, não tem tumor nenhum, mas os ventrículos estão pequenininhos, geralmente é uma mulherzinha gordinha, bem obesa, que pode ter essa síndrome. Tem que fazer uma punção, se a pressão estiver muito alta, tem que baixar aquela pressão para parar a inflamação do olho, porque senão a pessoa pode perder a vista, ficar cego. Eu vi doente ficar cego com pseudotumor. Alguns remédios podem precipitar pseudotumor. Hipervitaminose A. Tem uns malucos aí que dão vitamina A para todo mundo, pode dar pseudotumor. Tinha um antibiótico muito tempo, que é da época do Moura, não é no meu, chamava ácido nalidíxico. Lembra desse remédio? Então esse remédio era para infecção urinária. Exatamente, ele também podia dar pseudotumor. Corticoide também, muita dose alta, pode dar pseudotumor, principalmente obesidade. Pessoas gordinhas podem fazer um edema cerebral e fazer pseudotumor. E a trombose venosa cerebral, que é muito comum agora na nossa patologia agora de Covid. Em vez de trombose na perna, faz a trombose do vaso da veia cerebral. E aí pode fazer pseudotumor. Exame de sangue depende da causa, né? Se você achar que é uma arterite temporal, não custa nada você pedir um hemograma com VHS. Não existe inflamação de artéria com VHS normal. Se o VHS vier alto, já é uma pista para você continuar com o teu corticoide. Imagem, tomografia ou ressonância? Isso aí depende do que você for avaliar. Se você achar que é uma ressonância é mais importante, peça uma ressonância. Mas às vezes é para afastar se é um sangramento agudo, mas uma tomografia pode resolver. Vai. Em relação à enxaqueca, nós temos tratamentos sintomáticos na hora da dor, analgésicos, corticoides, sumatriptanos, anti-inflamatórios não hormonais. Aí depende de cada um, é uma coisa individual. Tem gente que toma Sumax, toma uma opção de remédio e não melhora com nada. Lá em casa eu tenho uma parceira que tem enxaqueca desde que eu a conheço. Já tomou todos os remédios. Sabe qual é o único remédio que melhora ela? Neosaldina. Tem até vergonha, né? O neurologista, eu falei, olha só, você falar para os outros que o seu marido te deu Neosaldina, mas é verdade. Então enxaqueca é uma coisa pessoal. Não, melhora com ibuprofeno. A outra melhora com Neosaldina, a outra melhora com Dorflex. Então, meu amigo, da Pro e tal, outra dica. Então, tudo que você puder tomar é bom. Corticoide, tomar cuidado, porque também você ficar tomando corticoide toda hora é perigoso, não é isso? Em relação à profilaxia, eu gosto do propanolol nas pacientes pobres e que tem hipertensão, como eu já falei anteriormente. Mas também tem ácido valproico, que é um anticonvulsivante, ele também pode ser usado como profilaxia. Aquele doente que você falou que toma ácido valproico, se ela tivesse enxaqueca, também é uma boa profilaxia. O inconveniente do ácido valproico é que é caro e também as mulheres não gostam de usar porque ele abre apetite e engorda. Às vezes você perde o doente porque você dá ácido valproico para as meninas. Topiramato, não sei se alguém já ouviu falar, que é o Topamax. Topiramato é um bom remédio, as mulheres gostam porque perde o apetite. Então, a mulherada que quer conservar o pezinho pode tomar topiramato. O grande problema do topiramato é saber se a pessoa já teve cálculo. Por quê? Ele é um inibidor da anidrase carbônica e pode precipitar cálculo. Então, se o cara for no teu consultório, for lá no módulo, vem cá, a senhora já teve cálculo? Ah, doutor, já tive uns 10 cálculos, já fui operado, eu sei, esse aí não dá para tomar. Se tiver cálculo, ele não deve ser usado, porque ele é inibidor da anidrase carbônica e pode precipitar cálculo. Os antidepressivos também, pessoa que tem muita dor de cabeça, às vezes a amitriptilina é um remédio bom, é um profilático bom, pode ser usado. O chato da amitriptilina, que dá sono e também dá uma apetitezinha boa, tem pessoas que engordam com triptanol. E
amitriptilina. Os tricíclicos, que nada mais é que são as amitriptilinas, e a lamotrigina é um anticonvulsivante, que chama Lamitor, Lamictal, também é um bom remédio, é um remédio que serve para convulsão, mas também é um profilático. É carinho, bastante carinho, não dá para a gente ficar usando lamotrigina aí à vontade aí, mas quem puder tomar lamotrigina não é ruim também como profilático de enxaqueca. O cluster, aquele cluster com aquela dor de cabeça e tal, ninguém vai usar, mas estou só dizendo ali que o bom remédio é o lítio, o verapamil e o catéter nasal. Isso é questão de prova de neurologia, né? Qual a dor de cabeça de cluster, melhor tratamento, oxigênio nasal. Por isso que eu expliquei como faz uma vasodilatação, quando você bota o oxigênio. Eu tinha um cliente meu que tinha uma bala de oxigênio em casa, que quando ele sentia uma dor, ele ia lá, botava no nariz e passava naturalmente a cefaleia. Interessante isso. Vai lá. A enxaqueca na infância é aquilo que eu falei, tonteira sem dor de cabeça. A mãe leva a criança, que a criança fica tonta o tempo todo, fica pálida. Tem dor de cabeça? Não, só tonteira com palidez. Examina a criança normal, exames normais. O Dr. Moura examinou, do seu ponto de vista pediátrico, não tem nada, mas só tem tonteira. Pode classificar ela como enxaqueca. Tem a clássica e tem a enxaqueca atípica. Vai lá, Dani. Então, estou aqui aberto. Isso aí é uma discussão de anos, né? Quem tem enxaqueca não pode comer chocolate. Quem tem enxaqueca não pode tomar bebida alcoólica. Quem tem enxaqueca não pode comer amendoim. Então, queijo amarelo, aquele gorgonzola com vinho, sai de lá de festa de vinhos e queijo já direto para a ambulância vomitando. Então, a Sociedade de Cefaliatras, no último congresso, não sei lá, no penúltimo, chegou à conclusão do seguinte: é individual, Moura. Tem gente que toma 3 garrafas de vinho e não sente absolutamente nada. Tem gente que come queijo amarelo, não sente. Então, Moura, o que eu posso dizer a você é o seguinte: não tem restrição. A restrição é sua, a restrição é individual. Cerveja, tem gente que toma Kaiser, tem enxaqueca, mas se tomar Antártica não tem enxaqueca. Entendeu? Então, Moura, eu dizer para você que o cara não pode comer chocolate porque ele tem enxaqueca, não existe mais isso. São 2 coisas principais na enxaqueca: noite mal dormida. É o cara que dorme pouco, chega de manhã, pode ter enxaqueca. E tensão, nervoso, agitado, aconteceu algum problema também. Então, as 2 causas que eu preconizo como graves é noite mal dormida, é o cara que dormiu mal à noite, pode ter uma enxaqueca brava, ou tensão emocional. Questão alimentação, é lógico. Se você perguntar para mim, doutor Jé, eu tenho enxaqueca e vou numa festa de queijo de vinho, mas não vou não, porque eu estou em medo de passar mal. Eu vou dizer para você procurar outra festa. Mas se você tiver que ir e tomar um pouquinho de vinho com queijo, cara, não tem jeito, Moura. A não ser que, olha, Jefferson, toda festa que eu vou de queijo de vinho, eu saio de ambulância. Aí o que eu vou fazer? Tem gente que come chocolate e não tem nada. E tem gente que come um pedaço de chocolate e tem enxaqueca. Entendeu? Eu tenho enxaqueca. Desculpe te interromper, eu vou te escutar. Às vezes eu entro no elevador com uma senhora que tem mulher que toma banho de perfume, né? A mulher com banho de perfume dentro do elevador. Eu ia para o 8º andar. Quando chegou no 3º, eu soltei. Soltei e fui de escada, porque começou a me dar uma dor de cabeça tão grande. Como é que eu ia dizer para a mulher para ela sair do elevador? Então, cheiro forte. Outra coisa, o cara está pintando uma parede, aquele cheiro de tinta. Entendeu? Aí eu vou dizer a você assim, Moura, estiver pintando seu apartamento, você vai sair de casa. Não, no elevador com a mulher com perfume, você sabe. Então, isso aí é uma coisa individual. Eu não gosto de dizer não pode. Eu posso te dizer o seguinte: preste atenção no que te faça mal. Tem gente que come um determinado alimento, tem enxaqueca. Eu vou dizer o quê? Tenta não comer. Tá certo? Então, é por aí. Não tem. Eu quero te.
acabar dizendo para você que não existe uma coisa formal. Como é que eu vou dizer a você? Moura, durma bem. Você quer dormir bem? Lógico que quer. Mas como é que você vai dormir bem? Ô Moura, não se apurrinha não. Não fica nervoso com nada, que isso aí faz parte da vida. E você vai falar, porra, Gerson, pô, você é legal, né? Acho que eu não vou me apurrinhar aqui, ó, a minha conta bancária, como é que tá? Aí como é que eu resolvo? Vou botar na tua conta bancária para você não ter enxaqueca? É melhor, né? Então, a sociedade hoje não proíbe. Ela indica que você perceba o que te faz mal. O que a única coisa que eu falo para os meus clientes, para tentar dormir bem, não se apurrinhar muito e evitar tomar vinho com queijo amarelo. Mas se ele fizer isso, o que eu vou fazer? Porque também se ele ficar bom, ele não vai no meu consultório mais. Das coisas que eu como normalmente, me faz mal, se eu estiver de férias, eu estiver uma semana fora, tranquilo. Se eu estiver agora, denúncia, Tem enxaqueca? eu como de tudo. Aí, Correio, como eu vou dizer a você o quê? Eu vou dizer o quê, Moura? Você passou 15 dias de férias num lugar que tinha chocolate. Você foi para a Suíça e não comeu nenhum chocolate. Entendeu? Você vai num festival lá em Santa Catarina, em Blumenau, e não tomou nenhum chopp, nenhuma cerveja. Então, cara, você está entendendo? Isso aí isso é que a sociedade viu, que eu acho que é correto. Senão a gente fica cheio de tabu na vida. Você não pode correr, você não pode não sei o quê. Se você tomar banho de rio, vai pegar esquistossomose. Se você for na praia em Fernando Noronha, o tubarão vai pegar a tua perna. Então, cara, você está entendendo? Eu não gosto de... Não pode. É lógico que tem suas exceções. O cara é diabético, eu como um pudim semanal. Não deve, né? Não, eu sou hipertenso, adoro torresmo e vou comer comida salgada que eu não... Aí é outra coisa. Mas profilaxia é uma coisa que é pessoal. E outra coisa, todo mundo que... Tem enxaqueca aqui, todo mundo? Quem tem? Alguma de vocês tem? Olha lá. Eu tenho certeza que a Mariana sabe o que faz mal a ela para precipitar enxaqueca. Estou certo ou errado? Hã? Fala um pouquinho alto. Tá certo. Geralmente é uma comida muito pesada, assim. Olha lá. Você deixa de tomar vinho? Você gosta de vinho? Tem enxaqueca quando toma vinho? Aí. Hã? Mas se você tomar agora, se você comer queijo amarelo, te dá enxaqueca? Lá em casa, se eu falar isso pra minha mulher, ela vai te bater. Porque toda vez que ela vai, não quero saber, estou aqui, vou tomar. No dia seguinte, naquela madrugada, ela está aqui no meu braço. Aí vai acontecer o quê? Não adianta. Entendeu? Então, as pessoas que têm enxaqueca, Moura, se conhecem. Minha mulher já fala, vou ter enxaqueca. Mas eu não vou deixar de comer nem beber. E agora? Vai fazer o quê? Então, por isso que a sociedade falou que você tem que perceber o que faz mal a você. O que faz mal a você não faz a carta que tem enxaqueca e come o que você não come e ela não acontece nada. E aí? Não é isso? Então, alimento, eu estou fora. Alimento não libera. Eu não estou falando aqui, não estou vendendo um peixe para todo mundo comer o que não pode. Não é isso. É você se perceber. Não é isso? Tem gente que toma um perfume, toma um banho de perfume. Não usa tanto perfume, chega junto. O cara está pintando a parede da tua casa. Não entra lá, o cara está com aquela um cheiro de tinta. Você tenta, né? Não sei se é isso, mas é o que eu tinha para vender. Falei demais, quero ouvir vocês. Se não tiver nada, eu me sinto honrado e acho que todos vocês agora são doutores em dor de cabeça e tonteira. Não entendi. Quando você entra num lugar muito movimentado, muita gente, também pode ser. Porque também tem gente também que diz que, porra, quando fica sem se almoçar, às vezes perdeu a hora do almoço, aí começa a dar um mal-estar, entendeu? Não, você é toda hora. Mas tem gente que, porra, não almoça meio-dia, aí não pôde comer meio-dia, passou meio-dia e meio, uma hora, porra, tá me dando uma enxaqueca. Eu vou falar o quê? É pessoa, ela não pode ficar sem comer. E aí, o que eu vou fazer? Então, isso aí é individual, gente. Eu acho que era o peixe que eu tinha que vender. Se vocês acharem que
tiverem alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa, a hora é essa. Ok? Semana que vem nós temos uma aula de sífilis. E na outra semana, queria que vocês 5 se reunissem, pensassem quem que vai apresentar no dia 28, e quarta-feira que vem me apresente esse candidato. Olha só, gente, é coisa simples, é coisa que a gente está aqui para conversar, ninguém tem que ficar com vergonha, e ninguém vai ser arguído. Eu estou dando um exemplo. Então, um dos 5 viu um caso, infecção urinária atípica. Qual o problema? Não tem problema nenhum. Outro dia internei uma doente no HCN com uma espondilodicite, uma endocardite por Escherichia coli. O que vocês acham? Então era um bom caso, né? Era um bom caso, né? Mas eu quero que vocês escolham aí uma Escherichia coli ou alguma coisa de vocês aí pra gente. E a Escherichia coli, Moura, cresceu na hemocultura, 3 amostras de Escherichia coli. Mulher tinha infecção urinária, fez uma espondilodicite, uma endocardite. Ficou boa, graças a Deus. Tomou 4 semanas de antibiótico, ficou boa. Eu nunca tinha visto. Então, eu estou querendo que vocês tragam a Escherichia coli com endocardite, não. Mas escolhe lá alguma coisa, conversa entre vocês, tá bom? Um abraço para todo mundo. Vinícius, campeão. Tudo tranquilo? Tá, um abração para vocês.